Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de volta na nossa Escola de Adoradores. Eu sou o pastor Matheus Lima. Nós estamos aqui aprendendo muitas e muitas coisas boas aqui nessa escola. Estamos na nossa 6ª aula. Mas antes da gente ter a nossa conversa, vamos para a nossa vinheta. Muito bem, pessoal. Hoje nós temos um assunto muito interessante, né? Hoje é um assunto maravilhoso dessa 6ª aula, que é organizando a equipe musical. E isso aqui é interessante porque é um assunto mais específico, mas serve para todas as pessoas. Então já deixa aqui o meu convite para você curtir, compartilhar e comentar também. Deixa o seu comentário, o que você tem achado dessas aulas, o que Deus tem ministrado ao seu coração nessas aulas, o que você já pôde ver de diferença, que você colocou em prática. Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, que isso ajuda também outras pessoas conhecerem sobre o assunto, aprenderem um pouquinho mais sobre a Escola de Adoradores, tá bom? E não esqueça de curtir, deixa aí o seu like, o seu joinha, acho que não custa nada você simplesmente apertar aí o joinha e deixar aí o seu joinha, o seu gostei, e também compartilhe o máximo que você puder. Se você conhece outros ministros aí de música, né, que desejam aprender, ter um aprendizado gratuito, compartilhe com essa pessoa, ou também você pode divulgar para pessoas de igreja, não tem problema, até aqueles que não são de igreja, não tem problema algum. O assunto é liberado a todos. Tá bom? E hoje nós vamos falar sobre organizando a equipe musical. E a nossa base bíblica, como sempre, nós temos uma base bíblica. Aqui no livro de Sofonias, no capítulo 3, verso 9, o texto diz assim: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Então anote isso daí, ó. Sofonias, capítulo 3, verso 9. Hoje eu vou deixar o texto completo para você acompanhar. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Então, gente, a gente vai tratar aqui sobre organização. Eu sempre trato com o pessoal aqui do Louvor, ou com o pessoal que eu lido com o estado do Rio de Janeiro, né? Para quem não conhece, né? O Ministério da Igreja da Graça trata assim, né? Tem uma pessoa responsável por toda a coordenação estadual. Então, eu sou o responsável pela coordenação estadual das equipes de louvor. O que significa isso? A gente se reúne para tratar de assuntos em comum, tratar de assuntos do corpo da igreja, né? Da igreja, aqui eu trabalho na igreja principal do estado do Rio de Janeiro, que é a nossa sede aqui em Madureira, e aqui daqui a gente faz as ramificações para as outras igrejas. A gente tenta passar o mesmo modelo para os outros, né? E aqueles que estão em dificuldade, a gente tenta ajudar, tenta socorrer. Claro que não é fácil, gente, né? Para muitas igrejas, né, locais, e passam por algumas dificuldades, mas a gente tenta organizar da melhor maneira possível, para que a mensagem, o objetivo, né, é sempre passar a mensagem bíblica, seja ela falada ou seja ela cantada. Então, a gente vai tratar desse assunto de organização, e é muito interessante, né, porque organização é tudo na nossa vida. Uma pessoa que ela não é organizada, ela se atrapalha, ela começa a não achar mais as coisas. É só você observar dentro da própria casa. Quando você não é organizado, o que acontece dentro da sua casa? Você começa a não achar mais as coisas, né, que você precisa. Às vezes é uma coisa muito importante que você vai precisar utilizar, que você vai precisar no momento oportuno, e você não consegue mais encontrar. Por quê? Por causa da falta de organização. E isso acontece também no meio ministerial, né, principalmente no meio musical. Tem pessoas que elas acham assim, não, mas a gente já tratou desses assuntos aqui, né? Falamos sobre capacitação, fidelidade e outros assuntos mais. Se você ainda não assistiu às outras aulas, corre para assistir às outras aulas. Eu vou deixar aqui um link na descrição.
Se você ainda não acessou as outras aulas, ou no final dessa aula aqui, vai aparecer o card no final, aí você acessa as outras aulas, que vai ser bênção para você, tá bom? Mas aquela pessoa que não tem a organização, né, ela tem a dificuldade de achar coisas, né? E isso é muito interessante. Então a Bíblia deixa bem claro que, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo Espírito. Eu creio que isso vem da organização. Quando a vida é organizada, quando o nosso coração é organizado, a nossa mente é organizada, a gente consegue fazer de acordo com o que o Espírito de Deus ordena. Eu creio numa organização espiritual, eu creio numa organização ministerial, eu creio numa organização celestial. Todas as coisas foram feitas no seu devido tempo, senão a gente deveria jogar fora o texto de Eclesiastes, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, até mesmo no livro de Gênesis, a gente deveria jogar fora, porque você vê que Deus fez as coisas no seu devido tempo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e no sétimo repouso, né? Então, todas as coisas têm o seu tempo, elas são organizadas. O reino de Deus, ele é organizado. Então, vamos para o nosso assunto aqui da nossa apostila, organizando a equipe musical. Diz assim, ó, nos dias de hoje já se tornou comum termos instrumentistas que procuram harmonias, solos e demais arranjos em músicas que não tiverem inspiração divina para a sua composição. Deus é perfeito. Ele por si só dará ao servo que o busca letra, música mais perfeitas e harmônicas do que as mais belas músicas inspiradas fora de sua palavra. E o mais importante, com um conteúdo capaz de converter vidas apenas com o soar de alguns acordes. Mais uma vez, lembremos-nos que o diabo é o exímio instrumentista. Por não conhecermos a verdadeira intenção do autor, não devemos executar tais músicas na casa de Deus, com instrumentos consagrados para a obra dele. Vemos em Levítico, capítulo 10, verso 12. Você pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Levítico. Levítico, capítulo 10, verso 12. Levítico 10, verso 12, que diz assim, ó, e disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que ficaram, tomai a oferta de alimento que restou das ofertas ao Senhor, feitas por fogo, e comei-a sem levedura, junto ao altar, porquanto é uma coisa santíssima. Então a gente vê aqui, pessoal, que a gente toma do altar, né? Tomar a oferta que foi feita no altar. Então a gente toma do altar, toma do Senhor, né? O nosso altar principal é a presença do Senhor. Então a gente se aproxima do lugar santíssimo, do lugar que a presença do Senhor se manifesta. E ali a gente toma do altar, toma da presença dele, inspiração para ministração, inspiração para louvor, inspiração para adoração. Todas as outras coisas a gente toma como inspiração da palavra. Aqui é o nosso altar, né? Aqui é o nosso altar. A gente toma inspiração da palavra para que as coisas possam fluir da maneira correta. Que maneira correta é essa? As pessoas possam se arrepender dos seus erros, se arrepender das suas falhas e se converter ao Senhor, se converter ao único e verdadeiro Deus. Então a gente toma do altar sempre, né? O exemplo, vemos em Levítico, né, capítulo 10, verso 12, aqui nós lemos aqui, né? E comereis no lugar santo, né? Comereis, e disse Moisés a Arão a Eleazar, Itamar, seus filhos, tomai a oferta de alimento que restou das ofertas ao Senhor, feitas por fogo, e comei-a sem levedura, ou seja, sem contaminação, junto ao altar, porquanto é uma coisa santíssima, né? E nós voltamos aqui para o nosso estudo, o exemplo disso, né? De dois jovens, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo,
puseram incenso sobre eles e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então irrompeu o fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. Então os filhos, né, de Arão tentaram fazer da maneira contrária que está escrito aqui, né? Eles foram da maneira errada e entregaram algo que estava fora do lugar santo. E por entregarem algo que estava fora do lugar santo, foram consumidos pelo próprio fogo da contaminação. Uma coisa que eu ouvi muito interessante, eu guardei isso para a minha vida, é que a maior condenação de Deus para o ser humano é Deus deixar o ser humano cair nos seus próprios desejos. Pare para pensar nisso que eu vou falar. O maior castigo de Deus para o ser humano é deixar o ser humano cair nos seus próprios desejos. Por quê? Porque os desejos do homem são coisas terríveis. Você pode olhar que na passagem da história de Noé, lá em Gênesis, que Deus estava tão irritado com a população, né, a população da terra, porque eles estavam fazendo coisas terríveis, assassinatos, violência, uma série de coisas, inveja, né, estupro e uma série de coisas terríveis. Você hoje vê essas mesmas coisas acontecendo. Então, o castigo de Deus é deixar o homem cair na sua própria vontade, na sua própria concupiscência, no seu próprio desejo desenfreado, carnal. E isso faz com que o homem se destrua, se autodestrua, né? Então, Satanás ele instiga para que o homem faça o que passa na mente dele, o que ele deseja. Por exemplo, gente, pode ser até um pouco duro que eu vou falar, né? Mas uma pessoa, um homem que olha para uma mulher e ele se interessa pela mulher, e ele chega para a mulher e fala assim: puxa, me interessei por você, quer sair comigo? E ela fala assim: não, não quero, não tenho vontade. Mas aí o homem insiste, às vezes pega no braço, machuca. Mas a pessoa já não falou que não? Não é não. Não é verdade? Mas a pessoa já colocou um desejo na mente, ele acha que a pessoa está dizendo não, mas está dizendo sim. Não, está dizendo não. Não é não. Entende? Aí a pessoa ela tenta fazer com que a outra sirva ao desejo dela, sirva à vontade dela. Então esse é o castigo que Deus traz para o ser humano, ele deixar o ser humano cair nos seus próprios deleites, nos seus próprios desejos. Isso leva à autodestruição. Foi o que Nadab e Abiú fizeram, né? Eles tentaram aperfeiçoar aquilo que já era perfeito, aquilo que já estava pronto, aquilo que Deus já tinha deixado organizado. E eles tentaram fazer isso da maneira deles, oferecendo um fogo que não estava saindo do altar. E entregaram um fogo estranho. E isso é muito sério. E aí veio o fogo do Senhor e consumiu e morreram diante do Senhor. Temos que ser conscienciosos que não é por estarmos debaixo da graça e termos certas liberdades, do tipo, podemos entrar no santuário, falar com Deus, tendo somente a Jesus como mediador, que iremos perder o respeito e a reverência pelo ministério que nos foi dado por Deus. Então isso é muito sério. Tem muita gente que perde a reverência, perde o temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, quando você honra a Deus, você respeita o santuário, você respeita o lugar de adoração. E o lugar de adoração, gente, eu não estou falando só espaço físico, não. Eu estou falando o ambiente de adoração. Deus ele só se manifesta no ambiente de adoração. Deus ele só se manifesta no lugar onde tem santificação, onde tem santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Sem santificação ninguém encontra Deus. Ninguém tem conselho com o Senhor. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 3, diz assim: meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandone, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim acharás favor
e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Presta atenção, meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. A gente perde a reverência quanto aos mandamentos do Senhor. A gente acha que já guarda. O jovem rico lá em Mateus, se eu não me engano, Mateus 19. Mateus capítulo 19. Hoje eu estou dando mais de pregador, né, pessoal? Mas amém. É um aprendizado. Fala aqui do jovem rico que apareceu para Jesus e ele foi e se mostrou ao Senhor, verso 20, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, que me falta ainda, né? No verso 18 disse-lhe, Jesus, porém, disse, no verso 14, deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto suas mãos, partiu dali. E eis que vindo alguém, disse-lhe, bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? Verso 16, que é o jovem rico. E Jesus disse no verso 17, por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus ele citou Provérbios, né? Meu filho, não te esqueça da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. Então o jovem rico falou com Jesus, o que eu preciso fazer? Qual é o método aí que eu preciso para ter o Senhor, para ter uma boa vida, para ser uma pessoa feliz? Então Jesus disse, guarda os mandamentos. E aí no verso 20 ele diz, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, quando Jesus falou dos mandamentos, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens, e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Qual o ensinamento aqui para nós, gente? Jesus só revelou o que estava no coração daquele jovem. É simples assim. Jesus só revelou o que aquele coração aquele jovem tinha guardado no coração. Ele não estava guardando os mandamentos. O que Provérbios capítulo 3, verso 1 diz? Mas guarde no teu coração os meus mandamentos. Ele guardava os mandamentos na mente. Ele decorava. E aqui é o ponto principal da nossa aula hoje, gente. Tem muita gente que está guardando na mente, ou seja, decorando o que tem que fazer. Eu tenho que fazer isso, porque isso dá certo. Não, mas por causa disso, se eu fizer isso, isso vai funcionar. E não tem guardado mais a reverência dos mandamentos de Deus. Não está sendo mais disponível na mão do Senhor. Não tem sido mais um canal de Deus. Tem sido simplesmente uma pessoa que faz as coisas, não é por fazer, mas ela faz as coisas da maneira automatizada, né? Mecânica. Já virou rotina para ela, né? E ela faz aquilo da maneira que ela pensa ser o certo. Nadab e Abiú fizeram a mesma coisa. Não, a gente tem que guardar a religiosidade. A religiosidade diz que a gente tem que entrar com fogo. Olha que coisa séria. Só que para ter uma organização, ter uma ordem na equipe musical, precisa ter primeiro uma ordem ministerial, uma ordem espiritual. A nossa vida precisa estar em ordem. Né? Um homem colocou a casa em ordem, arrumou tudo, deixou tudo no lugar, e aí ele deitou para descansar, e aí veio uma voz e disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Né? Ele olhou assim, viu tudo e disse, come, bebe, folga. Aí veio a voz e disse para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será esse trabalho todo que você fez? Você fez uma organização física, mas a organização espiritual. Então perceba que o ponto nosso, gente, anote isso. Antes da organização física, precisa ter a organização espiritual.
antes da organização física, é necessário ter uma organização espiritual. E isso é muito sério, porque muitos estão se perdendo nessa área. Elas entraram num caminho rotineiro, estão fazendo algo físico em primeiro lugar e deixando o espiritual de lado. A consagração, organização espiritual é isso, gente. Consagração, jejum. A pessoa não jejua mais, não se consagra mais, não se quebranta mais. Isso é organizar a vida espiritual. Ela não tem mais uma palavra, ela não tem mais um ensinamento divino, não tem mais inspiração divina. Tudo assim lhe empurrando com a barriga. E isso é muito sério. Eu quero continuar aqui no texto bíblico, né? No verso 21 de Provérbios, capítulo 3, fala assim: meu filho, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a descrição, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho e o teu pé não tropeçarás. Tudo isso começa onde? Lá quando a palavra de Deus fala para a gente guardar os mandamentos no coração. Eu tenho que estar sensível a isso. Para eu poder... Eu penso assim, gente, quando eu organizo a minha vida espiritual, é natural a minha vida física, né, natural, ficar organizada. Porque é uma comunicação dos céus na terra. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, correto? E o que é desligado na terra é desligado no céu. Como funciona isso? Se eu me ligo com o Senhor, Ele me ajuda a organizar todas as coisas que precisam ser organizadas. Ele me dá a capacitação, nós falamos isso nas outras aulas, Ele me dá a capacitação para realizar a tarefa dele aqui na Terra. Ele me dá a capacitação para realizar a organização da equipe musical, a organização de qualquer equipe. Eu falo aqui de equipe musical porque é a minha área, a nossa área, mas de qualquer equipe, até mesmo dentro de casa. Quando você é organizado espiritualmente, você vai ver que a sua casa ela vai se tornar organizada, ela vai ficar organizada. Porque automaticamente você é organizado espiritualmente. Né? O que vai influenciar em você? Você vai passar a fazer as coisas de casa com prazer. Pode o teu corpo não gostar, mas você vai fazer aquilo com amor. Porque você aprende a amar aquilo. Né? A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus aprendeu a nos amar enviando o seu Filho. Como é que Deus aprendeu? Como é que Deus pode aprender alguma coisa? É claro que é uma figura de linguagem, pessoal, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas o que eu estou querendo dizer, Deus ele se aproximou de nós com o seu amor revelado em Jesus. Ele viu as nossas dificuldades, nossas lutas, porque ele provou na própria pele. É claro que ele já sabia, mas eu quero que você entenda a linguagem que Jesus usou, que Deus usou, para a gente entendê-lo. Ele aprendeu a andar conosco, a estar conosco, a rir das nossas maluquices, das nossas piadas, a chorar conosco. A Bíblia diz que Jesus chorou. E várias outras coisas, né, que são reveladas na pessoa de Jesus, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor. Então, quando você organiza a sua vida espiritual, você aprende a cuidar das coisas. Você aprende a cuidar, a organizar. Né? Em casa você é mais organizado, você não deixa a sua casa de pernas para o ar, você não deixa ela uma bagunça. Né? Você é organizado com o seu corpo. Gente, volta e meia eu vou falar sobre o corpo. Né? Você é organizado com o corpo. Ontem mesmo eu fiz uma pequena corrida, né? Se eu não me engano, foram 7 quilômetros. Né? 7 quilômetros, isso mesmo. 7 quilômetros, eu estava correndo, estava ali animado até. O sol estava bonito. Só que eu esqueci, gente, que eu na realidade, eu ia para academia, eu fui para academia, eu levei a minha mochila, né? Porque eu estava com uma outra roupa. E fui para academia. Nisso que eu fui para academia, eu falei, quer saber? Eu vou fazer o aeróbico na rua, vou correr. Aí eu saí da academia e eu não malhei na academia próxima da minha casa. Porque a academia próxima da minha casa ela é 4 quilômetros de distância. Eu malhei uma academia 3 quilômetros a mais.
E aí eu esqueci que eu tava com a mochila. Falei, e agora? Vou correr com a mochila nas costas? Ah, não tem problema nenhum. Botei a mochila nas costas e fui correndo, né? A gente aprende a cuidar do corpo. A gente aprende a deixar a nossa saúde em ordem. Tudo isso vem da nossa organização espiritual. Quando você organiza a sua vida espiritual com Deus, o Espírito Santo te ensina a organizar as outras coisas. O que mais que diz aqui? Não somos consumidos por fogo vindo do altar, mas nossa vida secular começa a sofrer os impactos. Escola, trabalho, vida sentimental. É o que eu estou falando aqui, gente. O fogo que vem do altar, ele não vem para destruir. Ele vem para nos aquecer e nos fortalecer. Só que o impacto desse fogo que vem do altar acaba organizando todas as áreas da nossa vida. Deus, ele acaba organizando, deixando tudo organizado, tudo no seu devido lugar, tudo funciona com perfeição. E aí diz mais aqui, né, na nossa apostila, na vida sentimental, enfim, pontos em que você menos espera, surgem dificuldades que muitas das vezes parecem ser barreiras intransponíveis. São apenas reflexos dos atos impensados e irreverentes. É como ser consumido aos poucos. O que Deus está nos mostrando, nos revelando aqui? Muita coisa que não pertence ao Senhor, realmente ela vai ser consumida. Muita coisa que não pertence a Deus, anote isso aí. O que não pertence a Deus será consumido. O que não pertence ao Senhor será consumido. E o que pertence ao Senhor será polido. Será lustrado. O brilho vai ser tirado, vai ser colocado, melhor dizendo, né? Vai sair aquela parte fosca e vai começar a vir o brilho. Então perceba uma coisa, gente. Deus, ele quer tirar de nós aquilo que ofusca a presença dele. Aquilo que atrapalha o reflexo dele para as pessoas. Eu sempre falo isso, né? Nós somos o espelho de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Você já ouviu, né, alguém dizer assim, nossa, você é a cara do seu pai, nossa, você é a cara da sua mãe. Por que isso? Por que isso acontece? Porque nós somos o reflexo, a imagem. Nós somos parecidos. A mesma coisa é com Deus. E tem muita coisa nesse plano terreno que tem ofuscado o brilho do Senhor. E você não pode permitir isso. Você não pode aceitar que as coisas desse mundo venham ofuscar o brilho de Deus. Venham atrapalhar o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. E isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Tem muita gente querendo organizar pela força do braço. Tem muita gente querendo organizar uma equipe. Aí chega a gente e fala assim, ah, pastor, eu não consigo. Tem gente que falta demais. Ou sempre acontece algum problema. Sempre o ensaio não flui. Mas, gente, vamos organizar a vida espiritual primeiro. E se você organiza a sua vida espiritual, você começa a compreender e aprender que não é todo mundo que tem que ingressar. Ah, porque fez uma carinha bonitinha. Não, gente, o conteúdo principal para uma pessoa fazer parte de qualquer obra, de qualquer ministério na igreja, ela precisa ser uma pessoa de Deus. Espiritualmente falando, gente, uma pessoa que anda com Deus, que tem uma vida com Deus. É diferente da pessoa que tem uma vida com Deus, ela entra como Saul, sabe, buscava o profeta, tudo resolvia com o profeta, mas foi só começar a reinar que muitas coisas começaram a desandar. Muitas coisas começaram a sair sair do caminho, né? Sair da orientação de Deus. E isso é muito sério, mas quando você tem esse requisito, né, esse pré-requisito, que você já anda, busca, se envolve, tem uma vida espiritual organizada, cumpre seu devocional não por cumprir, fazer uma obrigação, estou aqui obrigado. Não, porque você ama a Deus, porque você aprendeu a amar a Deus. Deus, ele não tem pressa conosco, gente. Ele nos ensina a amá-lo. Ele nos ensina a andar com ele. E como ele nos ensina? Primeiro ele vai quebrando a nossa carne. Quando você insiste
em falar com Deus, quando você insiste em buscar Deus, você aprende a amá-lo em primeiro lugar. Ele se torna a sua prioridade. Ele vai ser tudo para você. No primeiro dia não vai ser, no segundo dia não vai ser, mas a convivência com Ele, né? De você andar com Ele o tempo inteiro, de você sempre conversar com Deus, você acaba se tornando amigo dele. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão foi considerado amigo de Deus porque andava com Deus, caminhava com Deus. Não é caminhar de andar junto fisicamente, mas é de sempre priorizar a vontade de Deus, sempre priorizar estar com Deus. Que você priorize organizar a sua vida espiritual. E quando você organiza a sua vida espiritual, isso não atrapalha a sua vida cotidiana. Não atrapalha, pelo contrário, ela aprimora a sua vida cotidiana. Você se torna uma pessoa muito melhor. Você consegue fazer as coisas com muito mais fluidez. Tudo fica mais fácil, mais tranquilo de se resolver. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Deus quer que a gente venha ser mais útil para o reino dele, se a gente organizar a nossa vida espiritual. Aí volta comigo lá em Sofonias capítulo 3, verso 9. Diz assim: porque então darei lábios puros aos povos. Quem dá? Deus. Quem oferece os lábios puros, né, aos povos é o Senhor. Para que todos invoquem o nome do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Você santo vai acabar santificando o ambiente. E aquilo que é impuro vai acabar sendo queimado, sendo consumido. Não é por muito falar que a gente vai ser ouvido. Às vezes a pessoa tenta entrar numa batalha, né, de queda de braço com outra pessoa. Isso não ajuda nada, gente. Isso não muda nada. Santifique a sua vida. Aquilo que não está sendo santo no meio do grupo vai acabar aparecendo. Deus vai acabar revelando. Assim como ele revelou quando o povo de Israel foi lutar contra o povo de Ai, Josué disse: não precisa levar muita gente não, porque o povo é pequeno. O povo daquela cidade lá é pequena. Vai ser uma vitória tranquila. Só que dentro do povo de Deus tinha um anátema. Dentro do povo de Deus tinha coisa errada. Coisa que não era para estar. Coisas que não eram para existir. E Deus pediu, olha, quando Josué ouviu sobre a derrota, que o povo fugiu daquela batalha, ele rasgou as suas vestes, chorou, pranteou diante do Senhor e perguntou: mas por que isso e tal? E Deus falou: tem anátema. Tem um problema dentro do arraial do povo de Deus. Alguém pegou uma coisa que não era para ser pega, não era para ser colocada, escondida. Gente, tudo que é bom, ele não fica escondido. Tudo que é bom fica aparente. Não é verdade? Né? Tudo que é legal fica aparente, fica à mostra. Não fica escondido. Guarde isso para você. Né? Se tem alguma coisa que alguém tá pedindo para você esconder, ou você está escondendo alguma coisa, já percebe que isso aí não está com a vida espiritual organizada. Ou a pessoa ou você. E isso pode atrapalhar o seu caminho futuramente. E eu não falo aqui o caminho ministerial, gente. Eu falo o caminho da salvação. A sua salvação está correndo um grande perigo. Então acerte-se hoje. Conserte a sua vida. Sabe? Mude o que você está fazendo hoje. Se você não estava de acordo com a palavra de Deus, mude, conserte-se hoje. Volte a praticar as obras do Senhor. Eu não falo nem primeiras obras. Eu falo, volte a praticar as obras do Senhor. Conserte-se com Deus. O primeiro ponto que vai acontecer, a sua carne não vai gostar de nada disso. Você vai sentir uma dor terrível para você conversar com Deus. Mas você vai aprender a caminhar com Ele. E aprendendo a caminhar com Ele, Deus ele vai derramando o amor dele em você. E você vai amando cada vez mais a Deus. Ao ponto de Deus ser sempre prioridade para você. Não vai cair em rotina. Não, pelo contrário. Você sempre vai provar de coisas novas com Deus. Então, invoque o nome do Senhor, que diz Sofonias 3:9. Invoque, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. O que falta para uma organização musical acontecer, gente? Todos servirem com o mesmo espírito.
estarem ligados ao mesmo Espírito. Então tem gente que está buscando e tem gente que não está. Tem gente que lê as Escrituras só por ler, mas não entende nada do que está escrito ali, porque não medita. E isso está causando uma deficiência. Por que, que o fogo do altar consumiu Nadab e Abiú? E eles eram da família do sacerdote. Eles eram ali sacerdotes de Deus, mas por que, que foram consumidos? Porque eles estavam, todos ali, sacerdotes estavam ali para fazer aquilo, mas eles estavam com o coração contaminado, com a mente contaminada, com a vida contaminada. Então foi retirado a contaminação, para que não prejudicasse os outros. Eu não estou dizendo, gente, que vai acontecer uma debandada, uma retirada, muito pelo contrário. A pessoa que tem alguma coisa dentro dela, ela que não é agradável a Deus, ou das duas umas, ou ela vai tirar aquilo, Deus já vai consertando ela na presença dos santos, ela vai se santificando, ela vai se purificando, para que tenha a mesma voz, né, que os outros têm, a voz espiritual, ou ela não vai aguentar. Ela vai se retirar. Por isso que eu não tiro as pessoas. Acaba se revelando. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo é revelado diante da luz, gente. Tudo é revelado diante da luz de Deus. O que não está organizado é revelado. Quando você coloca a luz num lugar que está bagunçado, você encontra como que está aquele ambiente. Está sujo, está imundo, tá as coisas fora do lugar, e você sente uma coisa dentro de você, não, eu preciso organizar, preciso organizar, preciso organizar, preciso organizar. Aí você vai e organiza. Eu conheço uma pessoa que é louca por organização, uma amiga nossa, mas eu aprendo com ela também. Você aprende, você vê, poxa, a organização, você acaba encontrando as coisas na sua casa, você acaba encontrando as coisas que você precisa utilizar. Hoje em casa também, por exemplo, minhas roupas, né, minha esposa e eu, nós passamos as roupas, deixamos tudo organizado, porque no dia que a gente vai utilizar, a gente não precisa acordar desesperado, a gente ganhou mais tempo, ela ganhou mais tempo para o devocional, eu para o meu devocional, nós ganhamos mais tempo para fazer as coisas, né? Tudo flui com mais naturalidade, né? Fica mais fácil cuidar da vida. Ah, mas eu vou perder tempo ali passando a roupa. Não vou perder tempo. Eu vou ganhar tempo durante a semana toda, porque eu tiro um dia para fazer aquilo, para organizar tudo. E quando fica tudo organizado, eu posso desfrutar de toda uma semana. Percebe, gente, que Deus vai nos ensinando, Ele vai nos instruindo, Ele vai nos orientando. Mesma coisa nós fizemos com a organização da nossa comida. A gente ganhou muito tempo. Era tão difícil, por exemplo, hoje eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí ela chegava em casa cansada e tinha que fazer comida. E, nossa, era uma... E fora a louça que ficava. Né? E a gente foi organizando. E hoje fica tudo mais fácil, tudo mais simples da gente aproveitar o tempo. Claro, tirando dias especiais, coisas especiais que nós fazemos, aí é diferente. Mas tudo flui. Entende o que eu estou falando? Tudo flui com maior naturalidade. Então, em Sofonias capítulo 3, verso 9, Deus ele nos instrui para termos uma mesma voz. Organizando a equipe musical é assim. E aqui na outra parte, né, que é o trabalhando a unidade, que está dentro da organização da equipe musical, tá, gente? Hoje vai ser um pouquinho mais extenso, mas diz assim, ó, trabalhando a unidade da visão, né? Nós falamos aqui sobre Sofonias capítulo 3, verso 9. A unidade da visão, adoração, eu quero que você anote isso, ó, unidade da visão. Aí você coloca aí, adoração, edificação, evangelização. Tá? Adoração, edificação e evangelização. Unidade na linguagem. A base é o amor. A mesma linguagem que nós temos, ela ministra o amor, ela ministra a Deus. Unidade na prática ministerial. A música a serviço de Deus no culto. Guarde isso. A música a serviço de Deus no culto. Não é a serviço meu, não é a serviço das pessoas.
O músico, ele faz com que as pessoas cantem para Deus, sirvam a Deus. O foco da adoração não é a igreja, o foco da adoração não é o músico, o foco da adoração não é quem está ali à frente, ou o foco da adoração não são as pessoas, o foco da adoração é o Senhor. Então, unidade da visão, adoração, edificação e evangelização. Unidade na linguagem, a base é o amor. Unidade na prática ministerial, a música a serviço de Deus no culto. Então a música ela vai servir para uma adoração perfeita ao Senhor, ao Criador, ao Senhor dos céus e da terra. Então tudo que nós estamos aprendendo aqui, gente, o foco principal é o Senhor. Deus é o nosso foco principal, é o nosso objetivo. Então, quando a gente organiza a nossa vida espiritual, nós falamos a mesma linguagem dos espirituais. Você pode parar para pensar assim, ó, perceber, né? Eu estava até conversando com uma pessoa e ela me falou isso. É natural quando você anda muito próximo de alguém, você acaba pegando os traços daquela pessoa. Você acaba pegando o jeito, né? Você fala, às vezes até parecido, usa às vezes o mesmo termo, né? E você pode perceber isso de quem lê muito. Você percebe que a fala da pessoa é diferente. É mais rebuscada. A pessoa ela fala palavras assim diferenciadas. Você percebe que a pessoa que lê bastante, que tem bom conhecimento, ela tem uma fala diferente. Diferente da pessoa mais simples, né? mais que não leu muito, que não teve muito esse contato. Você vê que a fala é um pouquinho mais limitada. Essa é a palavra. A fala é um pouco mais limitada. Mas só que Deus ele reúne todos os adoradores, todos os ministros, para organizarem a sua vida espiritual. Para que, organizando a sua vida espiritual, consigam falar a mesma língua pura do amor. Consigam fazer uma adoração. Ou seja, tendo a mesma visão, vão fazer a mesma adoração, vão edificar da mesma maneira como Neemias fez, vão fazer uma evangelização, vai ter pessoas se convertendo. Na unidade, na prática ministerial, eles entendem que a música que eles estão produzindo é a serviço de Deus. É a serviço de Deus, para que as pessoas tenham um encontro com Deus. Reveja os seus conceitos e vê se você está seguindo esse caminho, esse padrão de servir ao Senhor em primeiro lugar. Reveja se você está de acordo com o que Deus planejou nas Escrituras, que é as pessoas conhecendo a Ele, conhecendo o Senhor e reconhecendo que Ele é o único e verdadeiro Deus. Fica aqui, pessoal, esse entendimento que a organização da equipe musical, ela vem da organização espiritual. Sua vida espiritual precisa estar organizada. Precisa estar organizada. Como é que a gente organiza? Não é a gente que organiza, é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai organizando dentro de nós e vai tirando o anátema, vai purificando. O fogo que vem do altar santifica, purifica. O fogo que vem do altar justifica e tira toda a impureza, tira toda a escória, para que o brilho venha, o brilho do Senhor. Pessoal, eu fico aqui com esse tema da organizando a equipe musical. Eu espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida. Na próxima semana nós vamos falar de um assunto muito legal, que é agora mais técnico, né? Nós vamos falar sobre o líder do ministério, nós vamos falar sobre as responsabilidades. Vai ser uma aula bem dinâmica, uma coisa muito interessante. São vários tópicos aqui que nós vamos tratar. São 6 tópicos que nós vamos tratar na semana que vem. Espero que você tenha gostado, espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida com esses ensinamentos. E eu te aguardo na nossa próxima aula, aula 7, pessoal, chegando aí na metade já dos nossos ensinamentos, a aula 7. Eu espero que você tenha aproveitado todos esses ensinamentos que têm sido colocados aqui nesse canal. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima.